Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo bíblico aqui no canal Escute e Reflita. Eu sou a Lília Oliveira, sou a produtora do canal. Esse é o José Alberto, professor. Temos outros professores, o Elias e a Simone, não puderam estar aqui hoje, mas é um prazer que você está aqui e gostaria muito que você já deixasse aquele like para nos ajudar e compartilhasse o link dessa live para outras pessoas também. O tema de hoje é muito interessante. Fala sobre a besta do Apocalipse 13 e o 666. E antes de começar, eu gostaria de pedir para o José Alberto fazer uma oração, por favor. Pai querido, santo Deus, bendito e exaltado seja teu nome. Amém. Todo poder e glória sejam a ti. Amém. Por favor, concede-nos o Espírito Santo para o estudo que vamos fazer da tua palavra nesse momento. Amém. E abre também o nosso coração para aceitar, compreender e explicar o teu evangelho. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus amigos, o estudo de hoje é forte e muita gente se interessa sobre saber a besta do Apocalipse, tá? E sobre os 666. Um número enigmático. Os animais que aparecem. Quem conhece o Evangelho sabe que representa a ação do anticristo no final dos tempos. Então, presta muita atenção. Você lembra que no estudo anterior, que a gente estudou aquela mulher vestida do sol, que representa o povo de Deus, da qual veio Jesus Cristo? Satanás estava esperando Jesus Cristo nascer para poder devorar. Mas Jesus Cristo viveu uma vida íntegra, pura, cheia de misericórdia e amor, e morreu pelos nossos pecados, ressuscitou dentre os mortos e subiu para Deus. Satanás não conseguiu destruir a Cristo e as suas obras. E Deus concretizou salvação na pessoa, na obra e no ministério de Cristo, que hoje vive, reina e intercede por nós. E aí Satanás, ele saiu perseguindo a mulher e o remanescente da mulher. Apocalipse 12. E a gente viu lá que ele arrojou água como um rio, que eu falei que são pessoas, para tentar destruir os remanescentes. Mas a terra socorreu a mulher, né? Lugares desertos, lugares ermos, inclusive mencionei, né, os Estados Unidos, mesmo o Brasil, que era o novo mundo, onde as pessoas perseguidas da Europa vieram para cá, a perseguição religiosa, né, tentando uma terra que não tinha rei, que não tinha papa, um lugar onde pudesse se desenvolver e crer em Deus da sua própria maneira, né, estudar a Bíblia, não ter mais perseguição religiosa. E dentro desse contexto, né, vamos para o capítulo 13 do Apocalipse, que lá, no capítulo 13, fala de duas bestas. Dois animais. Tá? Sabendo também que as escrituras já antecipavam que haveria apostasia, tá? E que o anticristo apareceria. E Satanás, com a operação do erro, com sinais, com prodígios e mentira, ia querer se colocar como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus e enganar muitos. Então, até quando a gente estudou aqui sobre as cartas que Jesus Cristo enviou às 7 igrejas, ali em Apocalipse 2, 3 e tal, continha na mensagem de algumas igrejas que Jesus Cristo falava assim: tenho contra ti que toleras essa mulher Jezabel, antecipando a mulher do capítulo 17, né, de Apocalipse. Ou seja, a igreja permitiu que a prostituição espiritual e o abandono de Cristo, das doutrinas verdadeiras ensinadas por Jesus Cristo pelos apóstolos, se adulterasse. Ou seja, a igreja permitiu que viesse outras doutrinas, outras crenças, e
conturbavam, que mancharam aquela pureza do evangelho original em Cristo, entende? Então, a igreja cristã, assim, né, falada assim, de grosso modo, de uma forma mais ampla, ela começou bem, mas depois ela incorporou muitos erros, ficou uma coisa muito feia. Depois Deus atuou na igreja para purificar. E aí não deu para salvar o todo, né, como o povo de Israel. Lembra? O povo de Israel era o povo de Deus. Não deu para salvar o povo todo, mas quem creu, salvou. Então Deus tirou o protestantismo, né, de dentro da igreja católica, que, pelo apego à Bíblia, conseguiu, né, separar tirar alguns erros teológicos que vieram, né, e vieram nessa idade das trevas, nessa idade escura, e deram condições de cumprir a profecia do remanescente viver, né, restaurar a verdade que tinha sido jogado por terra. Então a gente vai ver isso com calma aqui no estudo, tá? Esses estudos são cheios de símbolos que têm correspondência em outras profecias lá do livro de Daniel e representam povos, poderes políticos, elementos que lutaram contra Deus e Deus lutando contra eles. E isso agora, no final, vai ter um desfecho muito forte, muito poderoso. Apocalipse 13 fala disso. Segunda parte do Apocalipse 13 fala que vão ser feitas uma imagem à besta, aquela que ferida de morte sobreviveu. Então a gente vai ver isso aí nos detalhes. Muita atenção. Quiser fazer pergunta aí no chat, né? Pega a sua Bíblia, anota, vá prestando atenção nas explicações, nas perguntas. Muito bem. E um subtópico aqui do nosso estudo fala que o anticristo, ele seria uma personagem de origem cristã. Então, para a primeira pergunta, de acordo com as revelações de São Paulo, onde se estabeleceria o anticristo produzindo a apostasia? Então, a pergunta, gente, ela é assim. De acordo com Paulo, falando pelo espírito de profecia, falando por Deus, né? Aonde é que se estabeleceria a apostasia, tá? O abandono na fé? Aonde que o anticristo ia se manifestar? Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. A que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, de nenhum modo você seja enganado. Antes que Jesus Cristo apareça, vai haver a operação do erro, o aparecimento do iníquo, de Satanás. Tá? Ninguém, de nenhum modo, vos engane, como se o dia de Jesus Cristo já tivesse chegado. Isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. A volta de Jesus Cristo, ela seria precedida pelo aparecimento do iníquo, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra Deus, contra tudo que se chama Deus. Tá? Então, iria aparecer esse personagem. Nota você, quando nós estudamos os 7 selos, a gente viu o primeiro cavaleiro com um arco na mão, vestido de branco, cavalo branco, saiu vencendo e para vencer. E a gente falou, isso aqui representa a era dos apóstolos, que o branco é ligado a Deus e a igreja saiu para ser vitoriosa. Só que depois veio o cavalo vermelho. A gente falou, olha, depois da primeira fase do cristianismo, teve muita perseguição e derramamento de sangue. Depois dessa parte de perseguição religiosa, teve uma parte de escuridão, o cavalo preto.
E tinha uma balança lá na mão, né? E dizia o seguinte: olha, uma medida de trigo por 1 denário, cevada por 1 denário, preserves o azeite. Deixa eu ver como que diz lá. Fez certinho aqui. Preserves o azeite e o vinho. Então, chegou uma época escura apesar de todos os privilégios, né, as pessoas acabaram ficando sem acesso ao evangelho. Por quê? Porque as pessoas abandonaram a Bíblia, perseguiram os que eram apegados, né, aos escritos e aos profetas. E aí, qual foi o resultado disso? O resultado disso foi que faltou conhecimento espiritual e a igreja ficou numa escuridão. E a morte decorreu a essa ausência do conhecimento de Deus. Tá? Isso levou à morte espiritual. Então, na sequência das igrejas, das 7 igrejas, na sequência dos selos, já se previa que a igreja ia passar por uma fase muito difícil. Tá? Fase de escuridão. Então diz aqui, ó, quando abri o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto, o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. Como se esse preço aqui estaria como fosse caro, tá? É o salário de um dia para você comprar uma medida de trigo ou 3 medidas de cevada. É um dia de salário para comprar uma porção de trigo, caro. Tá? E não danifiques o azeite e o vinho. O pão, Jesus Cristo falou, eu sou o pão vivo que desceu do céu. O pão da palavra, do conhecimento, ficou escasso e caro. Tá? Os líderes religiosos pregavam de costa para o público, falando em latim, a língua que muitas vezes as pessoas não entendiam. Então, o que é que eu estou mostrando para você? Eu estou mostrando que o livro do Apocalipse, na sequência das 7 cartas, bem como na sequência dos 7 selos, ele, que é a revelação de Jesus Cristo, mostrava a apostasia na forma de tipos e símbolos. Em Tessalonicenses, Paulo diz assim, olha, a volta de Cristo, que vai acontecer no 6º selo, ela não acontecerá sem que antes aconteça uma apostasia, amplo alcance de apostasia, e seja manifestado o iníquo, a quem o Senhor destruirá por ocasião de sua vinda. Então esse iníquo, ele acompanha o processo dentro da igreja, pervertendo o evangelho de Jesus Cristo. Tá? Então, ó, Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2, versículo 3 e 4, a sequência das cartas, a sequência dos selos. Eu estou empilhando as profecias. Como diz, né? A palavra do Senhor será mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Então, o estudo hoje do Apocalipse 13, ele vai ser construído no estudo que a gente já fez. Tá? Isso aqui são degraus de uma escada. São aulas que você vai tendo e vai se somando. Eu fiz uma recapitulada aqui para você entender que nem tudo na igreja era para ser perfeito, 1000 maravilhas, porque Jesus Cristo já falou que ia ter problema. Ele anteviu isso daí. E nós, como pessoas, a gente tem que se privar, a gente tem que se defender ao máximo, a gente tem que tomar cuidado para que essas heresias, essa apostasia, essa frieza, essa escuridão, né, ela entre em nós. Porque se a gente fizer isso, a gente vai ficar para trás, a gente não vai ser remanescente. Hoje, diferentemente do passado, que eles pegavam a Bíblia e queimavam, Deus fez com que a gente tivesse acesso às escrituras. E Satanás hoje usa outro método. Ele usa o método de deixar a Bíblia na sua casa e você não ler e não estudar. Aí a palavra, você não se alimenta dela, mesmo ela estando à sua disposição. Tá? Então, só recapitulando aqui. Verso 4. Pode ler, então.
o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, esse elemento que luta contra Deus, ele se assenta no santuário de Deus, querendo parecer o próprio Deus. Então, o que mais próximo se tem hoje de santuário é as igrejas. Esse elemento, ele ia se assentar na igreja, querendo parecer Deus, tá? Só que no ato dele querer se parecer Deus, querer se colocar como Deus, ele estaria concorrendo com Cristo, ele estaria se colocando numa posição contra Deus, tá? O mesmo espírito que Satanás teve antes da queda, querer ocupar o lugar de Deus. Lembra daquele texto de Ezequiel e Isaías? Subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. A gente pode querer ser como Deus assim, querer amar, obedecer, etc. Mas nunca vai igualar, entendeu? O infinito não pode se igualar ao infinito. Nós somos passageiro, pequeno, etc. Então, esse negócio de querer mandar nas pessoas, querer ser líder na igreja no lugar de Deus, é o princípio satânico que, desdobrado para esse mundo aqui, abandonar as... Isso. na igreja cristã. É chocante isso, tá? Mas é sério. É sério. Aí vem essa pergunta aqui, né? Qual semelhança da primeira besta nos permite localizar geograficamente? Ou seja, onde está a sede da besta? Ou seja, que poder é esse? A gente vai marcar um X aqui no mapa, assim, marcar onde está a sede da besta. Mas aí só queria voltar uma coisa rapidinho, tá? Quando fala bestas aqui, a gente tem em mente os animais que representam impérios, reis e reinos. Quando o animal é reconhecido, fala assim, ó, leão, leopardo, urso. E quando você não consegue identificar o animal, você fala assim, um animal terrível e espantoso. Ou seja, um dragão, um monstro lá que você não tem correspondência. Então, quando fala besta em Apocalipse 13, são animais que representam poder, rei ou reino. Representam um reino. É um poder político, geográfico. Então, a besta, gente, não é um monstro que vai surgir do mar na praia. Não, é um poder que se estabelece onde tem gente. Hoje são países, tá? São países. Então é mais ou menos isso, tá? País e poderes religiosos também, a gente vai ver, que converge na mesma figura aqui. Então, Lília, puder ler Apocalipse capítulo 13, versículo 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Então, o que são símbolos de mar? As águas onde vistes são povos, multidões, nações, tribos, línguas, né? Apocalipse 17, 9. Então, do poder... Qual que é o versículo? Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está assentada. São também 7 reis. Continua. Uhum. Aqui, então, o que diz aqui? É o versículo 15, gente. Versículo 15. 17, 15. Lê aí, fazendo favor.
Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Isso. Então, da área densamente povoada da Europa, tá, surgiria um poder que é representado por essa besta com 7 cabeças e 10 chifres, de Apocalipse 13, a primeira parte. Apocalipse, capítulo 13, a primeira parte aqui. Apresenta um animal, um poder saindo de uma área com densamente populacional, com muitos povos, multidões, nações, línguas, etc. Então, esse animal é o primeiro dos animais do Apocalipse 13, que ali apresenta 2 animais. Esse primeiro, tá? Ele possuía 7 cabeças e 10 chifres. E sobre as suas cabeças, nomes de blasfêmia. Tá? As lideranças desse animal, eles tomavam para si o nome de Deus. Deus, sou Deus. Né? Olha que interessante. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés de urso e boca de leão. E deu-se-lhe o dragão poder, o seu trono e grande autoridade. Então, como que esse animal parecia, gente? Olha lá, a besta era semelhante a leopardo, com pés de urso e boca de leão. O profeta descreveu esse monstro usando boca de leão, pés de urso e semelhança com leopardo. Olha que interessante. O leopardo, o urso e o leão são animais que aparecem no capítulo 8 de Daniel. Capítulo 7 de Daniel. Capítulo 7 apresenta os animais. E lá, o urso representa a Medo-Pérsia, o leopardo representa a Grécia, e o leão representa Babilônia. E o quarto animal, que era terrível, espantoso, sobremodo forte, ele representa Roma, os 4 impérios representados em Daniel, capítulo 7. E aqui, esse animal, ele é um animal enxertado. Olha lá, ele viu aqui um animal que tinha parte da Babilônia, parte da Pérsia, do Pérsia. Aqui representa o quê? Um animal que tinha partes da Grécia, né? Corpo de leopardo, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Lembra que o quarto animal tinha 10 chifres, que seriam prolongamentos do Império Romano? Então, esse quarto animal aqui, ele tem a ver com esse animal do Apocalipse 13, ele tem a ver com Roma, porque ele é um enxerto daqueles primeiros, ele tem os 10 chifres e tem as 7 cabeças. Olha lá, o leão tem uma cabeça, o urso tem outra, o leopardo tem 4, e o animal terrível espantoso tinha mais uma. Então, aqueles 4 animais, tá? Aqueles 4 animais, eles estão representados aqui dentro desse elemento, esse animal aqui, tá? Do Império Romano. E ele tem os chifres lá. E aqui fala o quê? Sobre os chifres, 10 diademas, reinos, coroas. Então, isso aqui está desenhando um poder que tinha reis e rainhas na época do Império Romano ou na época do Império Romano Papal, que é a segunda fase, né? Roma pagã dos Césares e Roma dos Papas do ano 538 ao ano 1798. O mundo foi dominado por papas. Tá? Então, esse animal aqui, ele aparece numa figura como sendo o herdeiro da Babilônia, da Pérsia, da Grécia e de Roma. Então, eu fiz uma ponte aqui com você entre a primeira parte de Apocalipse 13 com os animais
de Daniel, capítulo 7. Muito bom. E o que recebeu do dragão de Apocalipse 12, Satanás e a Roma dos Césares, a besta do Apocalipse 13? Apocalipse, capítulo 13, versículo 2. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Isso. Então, gente, só voltando aqui, que eu acho que eu esqueci de dar uma ênfase aqui, né? Que detalhes da primeira besta simbólica nos permitem localizar geograficamente sua sede? Aí vem a passagem de Apocalipse 17, 9. Que eu tinha lido, né? Isso, Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Isso. Roma está na Itália. Então, Roma é conhecida como a cidade das 7 colinas. Lembra que eu falei assim que a gente ia marcar um X? Então, ele falou assim, olha, a besta está assentada sobre 7 colinas. Como a gente sabe que Roma é a cidade das 7 colinas, falou assim, colocou um X aqui, aonde marca a sede do quarto império, que corresponde àquele quarto animal que foi a sequência, né, depois da Grécia. Então, pela composição do animal, pela sequência de Daniel 7, por ele colocar claramente aqui a cidade das 7 colinas, a gente sabe que ele está falando de Roma. E agora nessa pergunta aqui, fala assim, que recebeu do dragão, ou seja, o que foi que Satanás deu para Roma? Aí sim vem Apocalipse 13, 2. Pode ler. Novamente, né? Isso, A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, Satanás reinando por meio do Império Romano, perseguia a igreja que estava no deserto. Está vendo que eu estou fazendo uma ponte do capítulo 13 com o capítulo 12? Enquanto a mulher fugia, porque o dragão mandava um rio para poder afogar ela, arrastar ela estava no deserto. Então foi através do Império Romano que Satanás perseguiu Jesus Cristo, perseguiu os discípulos, e isso passou por muitos e muitos séculos de perseguição. E a mulher estava fugindo para os lugares ermos. As pessoas tinham que fugir. Se eles eram pegos, eles eram martirizados. Esse poder que se assentou sobre muitas águas é o Império Romano. Olha, você viu, eles estão assentados sobre 7 colinas. É o que diz lá em Apocalipse 17. Tá? 9, olha lá. Ó. Aqui está a sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes. Ou seja, ele faz a interpretação relacionar a cabeça com os montes, fazendo com que você enxergue Roma muito claramente ali. Né? Por mais um viés, né? Por mais um aspecto, você consegue ver que 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. Porque olha que interessante, no capítulo 17, esse animal também carrega uma mulher, que é símbolo de igreja, que é símbolo de povo de Deus ou povo do inimigo, né? Que seja a mulher prostituta que abandonou Deus. Então, esse animal carrega uma igreja que é uma igreja prostituída. A igreja prostituída que se assenta em Roma, tá? Que está lá no Vaticano. É isso. Eu tô desenhando para você aqui a interpretação da profecia. Então, podemos ir para a próxima? Podemos. Por quanto tempo teria Roma o poder para perseguir o remanescente fiel? Isso. Então, Roma, com o poder de Satanás, ela perseguiu a igreja. Por quanto tempo a Bíblia fala que isso aconteceria? Apocalipse 13, versículo 5 até versículo 7. Foi-lhe dada uma boca
que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Falou com blasfêmia, com arrogância. Eu mando, eu posso, eu faço, eu desmando. Por 42 meses. Por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo. Difamar o nome de Deus e difamar o tabernáculo. Lembra que a gente estudou uns estudos aqui anteriores sobre o tabernáculo que existe no céu, aonde Jesus Cristo ministra em favor da humanidade e das pessoas que confiam nele? Esse poder falou mal de Cristo e de seu santuário. Arrumou um concorrente para Cristo. Voltando aqui no verso 6, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Ou seja, um poder universal. Mandou no mundo todo. Tá? Lembra que eu falei para você, que eu expliquei aqui, que eu comentei no outro estudo? Tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio, é equivalente a 42 meses ou 1.260 dias. São 3 expressões equivalentes que se referem ao mesmo período. Nós interpretamos esse período não como dias ou meses ou anos, mas sim como um dia equivale a um ano. Então, 1.260 dias, ou 3 anos e meio, ou 42 meses, equivale a um período, tá, de 1.260 anos. Então, esse poder mandou no mundo por mais de 1 milênio. Tá? É uma história forte. Os livros contam, mas não conta tudo, né? Apocalipse 12, verso 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1.260 dias. Então, enquanto a mulher estava no deserto, perseguida por Satanás, Satanás estava reinando por meio de Roma durante o mesmo período. Então, durante esse período, o remanescente de Deus estava no deserto, perseguido. É difícil de encontrar um por aí, porque não era como hoje, né? As pessoas estavam em lugares ermos, afastados, em montanhas, em abrigos, é raro. E nesse lugar eles preservaram a fé dos apóstolos. E a igreja mesmo, nas cidades, nos países aí, estavam seguindo a tradição, a liderança da igreja, adorando imagem, invocando mortos, vendendo perdão. Ô, meu amigo, está correndo aqui a bacia. Quando o seu dinheiro bater no fundo da bacia, os seus pés serão perdoados. E você receberá um terreno no céu. Vendendo o perdão e a graça de Deus por dinheiro. Você quer confessar os seus pecados e obter perdão? Não precisa invocar o nome de Jesus Cristo. Vem aqui e confesse no confessionário. E aí, você pode pagar para obter perdão, ou você pode rezar 20 Ave Marias e 3 Pai Nossos e o seu pecado será apagado. Pegou-se o monopólio do perdão. Eu sou Deus na terra, dizia o líder da igreja cristã daquela época. E o que eu perdoar está perdoado, e se eu excomungar, está excomungado. E assim, o que era prerrogativa de Cristo começou a ser prerrogativa da igreja, e aí começaram a vender perdão. Isso é um caso, tá, gente? Idolatria, imagens na igreja, venda de perdão, oração tipo reza, né? Quando Jesus Cristo falou, quando orares, não fiqueis repetindo. E aí vem aquelas rezas, pá. Então, assim, entra um monte de heresia e de crença na igreja, que como eu já vim de uma linhagem mais assim, cristã, protestante, apegada à Bíblia, então não tem muito histórico para explicar para vocês. Mas o que teve de heresia aí no passado aí, ixi, é muita heresia. E um monte de crença
que não existe, entendeu? Mudou tudo, vamos supor, uma Santa Ceia, que você comia o pão e o vinho, aí mudaram. Tinha um negócio, uma orientação para guardar o sábado, troca para o domingo. Então, eles pegaram os mandamentos de Deus, o verdadeiro cristianismo, e converteram nas ideias que eles achavam melhores lá, entendeu? Então, isso aí aconteceu, foi muito sério, muito grave. Então, só estou explicando aqui esse texto aí, tá? O texto de Ezequiel 4, versos 6 e 7, fala com relação à questão dos dias, né? Converter um dia em ano. Quando tiveres cumprido esses dias, deitar-te-ás sobre o teu lado direito e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Judá. 40 dias te dei, cada dia por um ano. Isso. Então, a relação entre dia e ano, ela já foi estabelecida em outros momentos do passado. Deus usou essa relação. Então, quando fala meses, quando fala dias, quando fala anos em Apocalipse, a interpretação desse símbolo de um dia você interpreta para um ano. E a próxima pergunta, além de perseguir, o que faria a besta do anticristo? Apocalipse 13, versículos 5 e 6. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Isso. Então, ela falou esse poder, tá, da igreja, representada pela fase do papado, ou seja, um líder da igreja cristã, querendo mandar e desmandar, tanto na esfera civil quanto religiosa. Ele falou muita arrogâncias, tá? Muita blasfêmias, querendo se colocar no lugar de Deus. Eu sou Deus na terra. A igreja tem que se submeter a mim. Então, falou muita arrogância, com muita arrogância, muita blasfêmia, e também falou contra Deus, difamou o nome de Deus e o tabernáculo de Deus, a saber, os que habitam no céu. Então ensinou muita doutrina errada que trouxe desonra ao nome de Deus. Tá? Esse poder, ele cometeu muita coisa errada e trouxe muita desonra ao nome de Deus. E blasfemou demais, querendo se colocar numa posição que não era de Deus, e sim de Satanás, porque Satanás que deu o poder. Lembra que Jesus Cristo falou: a ninguém chameis mestre, que um só é vosso mestre, a ninguém chameis pai, porque só um é vosso pai. Quando fala papa, não é porque ele é seu progenitor, é porque ele fala que é o líder da igreja. Papa, o papa falou, baixa a cabeça, não sei o quê, entendeu? Isso aí nunca foi da vontade de Deus. Pelo contrário, quem deu o poder ao papado foi Satanás. Tanto dos Césares, como eu falei, Roma, tanto dos Césares quanto dos papas. Vamos para a próxima, né? Uhum. Que número calculado de um título atribuído a si pelo papado serve como outro elemento indicador da besta? Uma coisa que eu esqueci também de falar é o seguinte: Cristo é o cabeça da igreja. Tá? Esse negócio do Papa ser o cabeça da igreja, ele está se colocando no lugar de Jesus Cristo. Então, ele senta no templo de Deus, né, numa igreja lá, querendo parecer Deus, querendo se colocar no lugar de Deus. E essa pergunta aqui, ela, né, que número calculado de um título que o Papa se aplica a si mesmo? É porque é o seguinte, aqui no versículo 17 e 18, aparece o enigma do 666 sendo atribuído a esse animal aqui, tá? A essa primeira besta. Puder ler, Lília? Apocalipse 13, versículo 17 e 18. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora,
Esse número é 666. Isso. Então aqui ele apresenta essa primeira besta, depois apresenta uma segunda, e agora no final aqui ele vem trazendo mais uma informação, tá? Que essa besta que tomou uma ferida de morte e por um tempo apareceu assim, que deixou de ser besta, ela vai retornar no final dos tempos forte como ela foi no passado. E aí a Bíblia fala assim: aquele que tem entendimento, calcule, faça as contas aí, faça o cálculo, tá? Pois, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ou seja, faça o cálculo do número da besta, porque é número de homem. Então, se você pegar, né? Se você pegar um dos títulos papais, que é Vicarius Filii Dei, que é substituto do Filho de Deus, e você usar aquela regra de conversão que existe no latim, que algumas letras equivalem a números, como, por exemplo, o 1 vale 1, o V vale 5, o C vale 100, tá? O D vale 500. Então, se você pegar Vicarius Filii Dei e fizer essa conversão, você vai ver que bate 666. O líder da igreja, que falou blasfêmias contra Deus, querendo se colocar como Deus, tá? E que se diz que é o Vicário Filii Dei, o substituto, né, o substituto do Filho de Deus na Terra. Esse é o 666, um poder que governou sobre a Terra de cima do X apocalíptico, né, de cima da geografia romana. Por isso que fala papado romano. Agora um pouco sobre a ferida de morte. Isso. O que ocorreu com uma das cabeças, né? O monte do Vaticano? Isso. Apocalipse 13, versículo 3 e o versículo 10. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Então, esse animal tinha 7 cabeças, uma delas tomou uma ferida de morte, tá? Mas a ferida foi curada e todo mundo seguiu a besta. Então, esse poder que governou durante 1260 anos tomou uma ferida de morte. Isso aconteceu quando o general francês Napoleão Berthier lá foi lá e lutou contra o Papa e tirou o poder religioso que ele tinha, tirou ele como líder lá da... Quebrou um pouco o poder dele. Né? Isso aconteceu em 1798. Então, desde que o papado subiu ao poder, em 538, até 1798, percorre-se os 1260 anos. E aí vem esse tal de Berthier, né, que é um general lá de Napoleão, né? E ele foi e invadiu o papado e falou: agora você não vai mandar mais nada. Tá? Então, nesse momento, essa cabeça do Império Romano, que é o papado, tomou uma ferida de morte. Aí, até 1929, eles ficaram, inclusive, sem território, tá? Porque é uma igreja que possui um Estado, o Estado do Vaticano. É igreja e Estado ao mesmo tempo, na mesma localização. Sede da igreja e sede do Estado. Em 1929, eles devolveram aquele período lá, aquele território para o Vaticano. E a partir de 1929, então, começa-se a cura da ferida. Então, o Papa ele está se fortalecendo no mundo. Cada década que se passa, ele está se tornando mais forte. E vai acontecer um evento agora para frente que vai fortalecer muito o papado. Tá? Já vem, como eu falei, é um processo que vem acontecendo. Já tá tem uma base histórica que a Bíblia fala, que já está construída, mas que vai ter um ápice agora e que o papado vai voltar a ser como era. Vai querer apitar muita coisa, mas ele vai fazer isso com o apoio da segunda besta de Apocalipse 13. A próxima pergunta. O que viu São João
que viu São João aconteceria com a ferida mortal e que faria à humanidade? Apocalipse 13, 3. Então viu uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Exatamente. Essa ferida mortal, ela seria curada. Esse processo de cura já está avançadíssimo, tá? Hoje em dia, o mundo todo vai beijar a mão do Papa lá, né? Vai ter umas eleições, eles vão beijar a mão do Papa. Vai ter alguma coisa, beijar a mão do Papa. O Papa falou, eles vão lá aceitar o que o Papa falou. O Papa solta um encíclica, todo mundo quer seguir. O Papa está se fortalecendo no mundo. Mais um pouquinho vai se cumprir essa segunda parte. Ele vai falar de novo como ele falou no passado, com a autoridade, se colocando no lugar de Deus, querendo mandar e desmandar. Né? Nós perdemos o poder, né, durante a fase da ferida de morte, mas agora a gente vai recuperar o tempo perdido. Estamos na boca disso aí acontecer. Não sei quando aí para frente. E a outra pergunta: quem são os que adorariam a besta? Isso. Apocalipse 13, versículo 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida e do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, quem segue o papado são as pessoas que não são salvas por Cristo. Adorá-la-ão, reconhecerão, né? Se curvarão. O gesto de se curvar é estritamente relacionado à adoração. Vai se curvar na frente do Papa assim, ó. Aquelas pessoas cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Jesus Cristo, ele deu uma revelação fortíssima. Os que se curvarem na frente do Papa não tem parte. Quanta gente na Idade Média desceu para a vala sem esperança da ressurreição e vida eterna, entendeu? Abraçado com os papas daquela época lá. Esse negócio de achar que seguir o que o Papa fala é garantia de salvação, a Bíblia fala justamente o contrário. E quem não tiver um livro escrito no livro da vida, automaticamente está perdido, né? E a última pergunta de nosso estudo: que solene advertência proclama a mensagem do terceiro anjo contra aqueles que adoram a besta ou a sua imagem? Presta muita atenção no que vai acontecer com quem se envolve com o papado, hein? Agora ela vai ler aqui. Apocalipse 14, versos de 9 a 11. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou na mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Isso. Então, gente, quem se aliar com o papado está se aliando com a besta do Apocalipse. O nome dessas pessoas não vão estar no livro da vida. Essas pessoas vão receber a praga do Apocalipse e ser lançadas no inferno. Essa é uma mensagem muito séria, porque essa igreja é a que tem mais gente sobre a face da terra. Por isso que fala, e adorá-la-ão os que se assentam sobre a terra. Por isso que o mundo está cheio de perdido. A Bíblia fala que não é para se envolver com o papado. O pessoal está adorando esse sistema. E o homem, né, é número de homem, porque o poder ele consolida na pessoa que é seu chefe. Tá? Isso aí é muito sério. O Apocalipse ele fala da primeira besta, tá? E fala que ela tomou uma ferida de morte em 1798. Enquanto o papado estava perdendo o poder na Europa,
estava nascendo um outro poder aqui, que é os Estados Unidos da América do Norte, que é um poder que representa o protestantismo, a base do mundo evangélico. Então, o surgimento dos Estados Unidos ele é representado como um carneiro com 2 chifres. E ele tinha aparência de cordeiro, mas falava como um dragão. Ou seja, ele nasceu falando de Cristo, da Bíblia, pela liberdade, etc. Mas a profecia mostra que um dia os Estados Unidos vão mudar sua natureza. E eles vão falar como o dragão. Ou seja, o dragão é o que dava poder a Roma pagã e a Roma papal. E, de alguma forma, vai acontecer uma mudança dentro dos Estados Unidos, que ele vai deixar de ser esse país da liberdade, da pregação do evangelho, etc., e vai fazer com que o falso profeta, ou seja, eles vão dar apoio para o papado, que é aquela besta que, ferida de morte, sobreviveu. Então, os Estados Unidos, o seu mundo lá religioso é evangélico, protestante, vai dar a mão com o catolicismo e vai fazer com que aquilo que houve no passado ele venha à tona muito mais forte com protestantes, evangélicos e católicos, tá? Então, olha o que fala aqui. Vi ainda outra besta que emergiu da terra. Lembra que eu falei que terra ele é ao contrário de águas? Foi uma nação que surgiu em um local com baixa densidade demográfica, tá? Que as pessoas fugiram da perseguição religiosa lá e vieram para cá. Possuía 2 chifres, parecendo um cordeiro, mas falava como um dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Então, enquanto o papado está se fortalecendo, o maior império do mundo aqui hoje é os Estados Unidos. Tá? Exerce autoridade no mundo. Aí vai chegar um momento que isso aqui ainda não chegou, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. O mundo, né, os Estados Unidos, o mundo evangélico e protestante dos Estados Unidos vai falar assim, gente, nós precisamos adorar o papado. Nós precisamos reconhecer as instituições papais. E quando os Estados Unidos fizerem isso, tá, vai demonstrar a cura completa da ferida e vai fazer com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. Ou seja, os outros países vão seguir na esteira dos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos adotar o papado, mas o papado já está aí. Você pode ir, por exemplo, aqui no Brasil, que a gente mora. Vai nas praças aí, nas cidades, nos bairros. Sempre tem uma catedral católica lá. Só que hoje é uma igreja que a gente vive numa sensação de liberdade. Eles entram na igreja, você entra na sua, a gente convive bem. Tem 10 mil placas de igreja hoje. Você não encontra nenhuma pessoa sendo torturada ou queimada em praça pública. Tá? Eles dizem assim, não, mas não é conveniente que tenha tanta placa de igreja, tanta denominação. Realmente não é. Tem muita igreja, mas não tem ninguém sendo torturado. E quando acontecer isso, tá? Quando acontecer isso, que os Estados Unidos aí, que é representado pela segunda besta aqui, eles fizerem com que os habitantes da Terra adorem a primeira besta, gente, a gente precisa adorar o papado, etc. Quando eles fizerem isso aí vai ser acompanhado de sinais e prodígios. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo no céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que foi dados a executar. Então isso aí vai vir acompanhado de sinais. Tá? E quem não reconhecer a imagem da besta, o que é a imagem da besta? Uma coisa parecida com o que foi feito no passado, agora vai acontecer de novo. Quando eles fizerem a imagem da besta, eu falo assim, olha, quem não adorar e quem não reconhecer da besta vai ser perseguido, não vai poder comprar nem vender. Então, para o futuro, tá, existe perseguição para os que não reconhecerem a autoridade desse sistema que será formado. Tá? Quem não aceitar esse sistema vai ser perseguido. Não vai poder comprar nem vender e depois vão tentar matar. É o que fala aqui, ó.
que fala aqui, dissessem, né? Olha lá. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida de morte sobreviveu. Faça uma coisa parecida com o que já teve. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, mas como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Você vê, quem adora a besta não tem o nome escrito no livro da vida. Quem não adora, tem. Eles vão perseguir os que não querem reconhecer. Gente, está escrito com todas as letras aqui. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Qual que é a maior marca do poder católico romano, do papado? É a mudança do domingo. Eles vão querer implantar o domingo à força. E todo mundo que guardar o domingo romano, ele não vai guardar o sábado divino. Quem guardar o sábado divino não vai guardar o domingo romano. E é assim que vai se cumprir a segunda parte de Apocalipse 13. É uma explicação muito fundamentada, gente. Qual que é decisão? Senhor, ajuda-me a cortar todo o laço com esse poder apóstata que tu ilustraste através da besta do Apocalipse 13. Senhor, me ajuda a cortar todo o vínculo, todo o laço, tudo que possa haver de ligação com esse poder apóstata, me corta, Senhor Deus. Não quero ter nada a ver com isso, porque quem quiser grudar com isso vai afundar no inferno. Por isso é que lá em Apocalipse 18:4, Deus falando assim, sai dela, povo meu. Sai de Babilônia. Roma também é chamada de Babilônia, é uma outra forma de se referir ao mesmo poder. Sai de Babilônia, né? E dá-me forças para fazer parte do teu remanescente fiel, perseverante nele até que Jesus volte. Então esse estudo de hoje não foi feito para escandalizar ninguém, porque quando você vê a igreja, quando ela nasceu, como ela se desenvolveu, é uma história triste, porque ela nasceu vencendo para vencer, mas depois se corrompeu. Tá? Se corrompeu. Alguns dizem assim que o que chocou João, quando ele viu aquela mulher vestida de púrpura escarlata, tendo o sangue dos santos, sentado sobre a besta, alguns dizem assim, ele se assustou porque ele reconheceu, era a mesma face da outra. Então, aquela igreja que nasceu para ser pura, santa e para ser um instrumento de salvação na terra, ela se tornou a mãe das meretrizes, das abominações da terra. É uma história triste. Replica o que aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel nasceu com uma herança e com um propósito de ser um povo santo na terra. Lá, por causa da desobediência, se corrompeu. E quando pegar acontecer no final dos tempos, porque a igreja, que era para ser a igreja de Cristo, se entregou com as relações dos países humanos, né, nas apostasias, nas alianças políticas, no abandono da fé, abandono das doutrinas verdadeiras, Deus também vai entregar ela à destruição no final. Apocalipse 17:18 fala que finalmente essa igreja, essa Babilônia, vai ser destruída. Tá? Então é isso, gente. Foi dado o recado, a explicação, né? Apocalipse 13, é um desenvolvimento, tá? A gente está fazendo uma construção. As pessoas às vezes querem saber que o sinal da besta é chip, o sinal da besta é o código de barra, o sinal da besta é o Mondex. Aí se pergunta assim, mas o que é a besta? A pessoa não consegue identificar a besta com o Império Romano dos Césares e dos Papas. E aí, como ele não sabe o que é a besta, ele também não sabe qual é o sinal da besta. E Satanás, ele cria interpretações que concorrem com a verdadeira interpretação profética para deixar a cabeça do povo confusa.
em fantasia. O sinal da besta é isso, o sinal da besta é aquilo, etc. E a pessoa recebe o sinal da besta mesmo sem saber. E sem saber entre aspas, né? Porque a mensagem é pregada que, na verdade, a gente faz papel de idiota mesmo. E uma das maiores decepções de quem foi para o inferno é olhar assim e falar assim, eu fui idiota porque eu quis. Porque eu sabia da verdade, né? Mas porque eu rejeitei a verdade, Deus me entregou a operação do erro. Então, nós temos que estar sempre lendo a palavra de Deus. É nela que contém a verdade. Não acreditem no que a gente está falando aqui, simplesmente por estarem ouvindo. Procurem vocês mesmos pegar a Bíblia, peçam ao Espírito Santo que dê a vocês a sabedoria necessária e Deus vai iluminar. Aqui a gente está partilhando com vocês o nosso entendimento da palavra de Deus, mas busque por você mesmo, tá? E semana que vem teremos um tema muito interessante, a marca da besta e a união das igrejas. Eu espero que todos vocês estejam aqui novamente. Obrigado a todos que estiveram participando aqui no chat. Que Deus os abençoe e até semana que vem, se Deus quiser. Obrigada, gente. Compartilhe e deixe o seu like para ajudar o canal. Tchau.